Olá, olá, bem-vinda! Só tô colocando o título aqui. A gente já vai começar. Eu queria fixar o meu comentário, mas eu não sei como. Aqui, consegui. Então, querida, me conta, é Márcia seu nome? Me conta de onde você é, como é que conheceu o meu trabalho. A gente já vai começar. Então, eu vou começar fazendo um gancho com a aula que eu liberei na terça-feira. Compartilhei com vocês uma aula que eu dei para o pessoal que está na Escola do Ser. E era uma introdução aos chakras, tá? O que são os chakras? Eles são como se fossem a aparelhagem energética do nosso corpo. Ele vai pegar a energia sutil e vai transformar essa energia em energia para o nosso organismo, para o nosso corpo funcionar. De certa forma, ele transforma a energia num fator biológico, tá? Eu expliquei melhor sobre isso na aula, tá disponível aqui no perfil até segunda-feira a gravação, depois ela vai ficar disponível só para quem está na Escola do Ser. Eu vou começar falando um pouco mais sobre os nadis que eu comentei na aula passada. O que são os nadis? É como se fossem veias luminosas que passam pela nossa coluna. Então, a gente tem um principal, que eu vou chamar de Sushumna Nadi, que é o nome dele, e a gente tem um nadi direito e um nadi esquerdo. Direito mais conhecido pelo lado solar, pelo lado ativador, pelo lado masculino, do sagrado masculino, que seria o Pingala Nadi. E nós temos o do lado esquerdo, que é o Ida Nadi, que é mais responsável por esse lado lunar, de relaxamento, de interiorização, de sagrado feminino. Bom dia, Márcia, querida. Bem-vinda, gratidão pela presença. Por que eu tô explicando isso? Quando a gente respira, a gente ativa automaticamente essas veias luminosas, veias energéticas. O ar vai entrar ativando a veia principal e vai se dividir entre as outras duas conforme a nossa respiração. Então, tem até exercícios respiratórios que a gente fecha uma narina, abre a outra. Eu já postei sobre isso aqui, tem lá no feed, tá? Só dá uma olhadinha lá. Bem-vinda, querida. Gratidão pela presença. E por que eu tô falando isso, fractais? Porque esse movimento de respiração, que até então é energético, né? A gente não pega o ar, a gente não consegue pegar a respiração, apesar da gente sentir e saber que é real. É nesse movimento, um simples movimento energético e natural do nosso corpo. Dentro desse movimento, a gente tem grandes capacidades de modulação corporal e modulação em todos os campos do nosso ser, através da respiração, tá? Além disso, é através desse fio de luz energética, digamos assim, que vai também alimentar, movimentar a energia dos nossos chakras. Eu compartilhei uma imagem ontem, terça-feira, com o pessoal da Escola do Ser, aqui eu não consegui. Eu fiz um desenho meio estranho, mas eu quero que vocês imaginem que nós somos esse boneco, tá? Todas essas bolinhas aqui estão passando por esse canal que eu comentei com vocês. São os nossos 7 chakras principais.
Quando a gente respira, a gente ativa esse canal. Além da movimentação energética através da respiração, os chakras, quando a gente olha o bonequinho de lado, não sei se vocês vão entender. Aqui tá o bonequinho deitado, tá? Eles são vórtices de energia. A gente vai ter um vórtice para cima e um para baixo, então ele meio que atravessa o nosso corpo, tá aberto aqui e tá aberto lá para trás, para a energia fazer esse movimento de entrada e saída, tá? Temos o chakra coronário aqui, que daí o vórtice é para cima e o chakra básico é para baixo. Isso daqui, percebam que em volta teria um campo energético, que nem esse bonequinho, não sei se vocês vão enxergar, mas eu desenhei aqui em volta um campo energético. A gente cria uma espécie de torus energético. Vocês percebem como ele permeia todo o nosso corpo? Ele permeia todos os chakras. Então, essa energia que está entrando e saindo é a energia do campo que está se conectando com o nosso campo interno, que está entrando e movimentando o nosso campo biológico. O que eu quero dizer com isso? O que acontece energeticamente nesse campo que a gente aparentemente não pega, não sente, influencia a nossa mente, porque alguns chakras estão aqui no campo mental, frontal, coronário, laríngeo. A energia está passando ali. Se a energia não é de qualidade, se a energia não está na vibração que eu gostaria de semear, de plantar dentro de mim, vai gerar um pensamento talvez não coerente com aquilo que eu quero buscar. Estão conseguindo acompanhar? Mesma coisa aqui nos chakras do campo emocional. Vai gerar confusão emocional. Assim como nos chakras do campo físico, vai gerar confusão do campo físico. Tudo é resultado, um campo é resultado do outro. Então, a gente precisa cuidar da nossa energia para gerar uma realidade harmônica de acordo com o que a gente gostaria de estar vivendo. Porque a gente manifesta uma realidade a partir daquilo que a gente sente, a partir daquilo que a gente pensa e por aí vai, tá? Então já me perdi, comecei a falar. Se tiver confuso, vocês falem, se tiver dúvida, falem também. Se não estiver coerente, me ajudem que eu começo a viajar na maionese aqui. Aí o que acontece? Como é que a gente vai trazer essa informação do campo energético? Eu disse que é pelo ar, eu disse que é pelo campo, pela respiração, pelo que a gente está captando através dos chakras. Mas como que essa informação se transforma em informação física? Através da vibração, da informação vibracional. Porque os vórtices energéticos são sensíveis a essa vibração, é a linguagem que eles compreendem. Vai captar a vibração e vai internalizar aonde essa informação que... Ótimo. Aonde essa informação que a gente está recebendo através de vibração, ela vai passar por todos os nossos 4 campos para a gente entender a mensagem. Estou recebendo, os meus vórtices estão recebendo vibração. A vibração vai ativar movimentos específicos nos nossos órgãos, na nossa biologia, na nossa célula, que vai transformar essa informação em biológica. Quando se transforma em biológica, antes mesmo disso, o nosso campo mental também começa a entender a mensagem e processar de alguma forma, porque é uma informação que está disponível vindo a nós, mesmo que a gente perceba ou não. A partir do campo mental, um sentimento se manifesta. E a partir disso tudo, o nosso corpo responde. Então percebam que a realidade que a gente vive está completamente, diretamente relacionada à qualidade dos nossos 4 campos. Campo energético, que não é nem o campo energético necessariamente o problema, na maioria dos casos, pelo meu ponto de vista. O campo energético é o campo das soluções, o campo espiritual. O problema é
comunicação quando desce aqui para o campo mental, emocional e físico, porque a gente não aprendeu a se comunicar com esses campos. Aí o que acontece? Vem a vibração com a informação direta e reta, porque a gente pode pensar isso, a gente pode olhar de um ponto de vista de um ambiente, talvez, ou um lugar, um estado que a gente não quer, e de um ponto de vista de um lugar, estado, ambiente que a gente quer. Muitas das pessoas que chegam até mim acompanham o meu trabalho, contratam o meu serviço porque querem se aproximar do eu superior, dos guias, mentores. A gente alcança esse lugar vibrando em um lugar mais sutil. Se eu acolho vibração sutil, os meus órgãos, a minha biologia, os meus pensamentos, as minhas emoções traduzem essa informação de forma sutil. Só que se tiver sujo, bagunçado, o canal entre os campos, eu entendo a mensagem toda errada. A minha mente entende de um jeito, porque ela está olhando do ponto de vista de uma coisa que ela quer, e esse querer nem sempre é coerente com quem ela verdadeiramente é, e muitas vezes mais coerente com o ego que está vivendo aquele personagem. E o sentir te diz uma coisa totalmente diferente. Eu quero uma coisa, mas eu me sinto de outra forma. E aí essa bagunça gera caos no campo físico também. Então, por isso a gente precisa entender dos chakras. Por quê? Os chakras são chaves energéticas, pontos energéticos de ativação e movimentação energética entre os 4 campos também. Espiritualidade é do campo mental para cima. Do campo mental para baixo é autoconhecimento. Percebem que as duas coisas caminham juntas e são necessárias para a gente lapidar o ser? Quando a gente está mais próximo da sutileza, da conexão com a nossa essência, com o eu superior, o caminho fica mais fluido, porque nós temos essa orientação, essa bússola interna mais refinada. É como se fosse um paladar, um aroma mais refinado que vai te ajudar a chegar onde tu quer, no prato que tu quer, usando esse exemplo. Quando tem sujeira, bagunça entre os chakras desarmonizados, sujos, assim como no campo, entre os 4 campos, a informação que o nosso eu superior, nossa essência, nossos guias, nossa família espiritual envia, não deixa de vir. Aqui tá limpo. A conexão existe. Quem desconecta somos nós aqui no inferior. Inferior eu me refiro, quando eu falo eu inferior, é o nosso eu encarnado, tá? Quando eu falo eu superior, é o nosso eu desencarnado que tá guiando aí o processo, ou tentando pelo menos. Então, a gente que desconecta, a gente aqui embaixo que desconecta, a gente esquece que a gente está vivendo uma experiência terrena. A gente está aqui exatamente para entender como é que joga esse jogo, como é que funciona esse aparelho, como é que funciona essa interação entre os 4 campos. E aí a gente fica querendo viver lá em cima, entender lá em cima. Ótimo, maravilhoso, eu amo a espiritualidade. Tanto é que eu tô aqui falando sobre isso e guia a minha vida. Mas nós estamos experienciando uma vida terrena. Aí o que adianta? Pensa comigo, tudo bem, tu tá sempre meditando, adora e tal, mas não tem às vezes uma condição financeira para comprar uma roupa que tu goste de usar, às vezes comer uma comida diferente da que tu come todo dia, talvez ter um meio de transporte, ou ter uma vida mais rica em todos os aspectos. Ah, mas tem pessoas que soltam, liberam de tudo isso para ficar nas montanhas meditando. Tem mesmo. Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que não fazem isso, tem pessoas de todos os tipos. Mas se tu é uma das pessoas que sente falta de poder ter essa liberdade, aqui no campo material e físico também é porque era para ti estar ouvindo isso aqui. Eu não tô dizendo que os outros estão errados. Eu tô falando contigo que sente, que tá sentindo, que tá ressoando de alguma forma. Então, sim, a conexão espiritual é muito bonita e ela é necessária.
Mas é preciso compreender também a conexão dentro do nosso espírito, dentro que está habitando esse ser aqui, e não o que está lá fora. Porque quando esse de dentro entende, como que entende? Limpando a nhaca que está lá, fazendo a sujeira, bloqueando a informação. Aí ele consegue se elevar e conectar mais com o eu superior. E aí, naturalmente, a gente alcança o que eu chamo de eu essencial. Na verdade, eu acessei essa informação e resolvi acolher. Mas a gente poderia dizer também que é, por exemplo, sei lá, é como se fosse mais o teu eu superior vivendo aqui no encarnado. Existem outras formas de falar essa expressão. O que importa é a gente cria uma conexão que nos guia por uma vida mais fluida e naturalmente a gente passa a ser um canal do superior aqui no inferior. Aí o que acontece? Vou puxar de novo para os chakras, eu não sei se vocês lembram, eu falei que eles têm palavras de ativação e têm significados diferentes no desenvolvimento, inclusive, da nossa consciência aqui no planeta Terra e como seres, né? Quando a gente vai olhar lá para o chakra básico, a palavra de ativação dele é eu existo. Aí pensa comigo, eu existo. Se eu existo, eu tenho o direito de existir, era para eu estar aqui. Só que se a gente tá com esse chakra desativado, fraco ou até muito forte, desarmonizado, vou usar essa palavra, a gente fica com medo, a gente fica com ansiedade, a gente tem dificuldade de atrair o dinheiro pra gente porque a gente não se sente seguro de estar aqui, de existir. Muitas vezes não se sente merecedor. A gente briga com a vontade da própria fonte criadora. Deus, deusa, como quiserem chamar. A gente está dizendo que a gente não é merecedor de estar aqui, sendo que a gente está aqui. Não tem como brigar com isso. Entende? Como a mente nos enrola. Aí a gente sobe mais um pouquinho e vê o nosso chakra sacral ou sexual. Qual que é a palavra de ativação desse chakra? Eu sinto. Eu sou merecedor, merecedora de sentir. Eu existo aqui e mereço sentir essa experiência. Aí o bonito e a bonita que tá com esse chakra desarmonizado se sente culpado por sentir. A gente não vive numa sociedade que tá sempre nos culpando por sentir. Não pode ter prazer, é pecado. Então, como é que essa energia vai fluir direitinho se a gente se sente mal por sentir? Entende? Terceiro chakra, o chakra do plexo solar, ele fala eu posso, é a consciência de que além de existir, além de sentir, eu posso, tenho a capacidade, eu consigo, eu confio que eu consigo alcançar aquelas coisas que eu sonho em manifestar, seja manifestar no físico ou não. Pode ser que tu queira uma saúde mental mais plena, isso é uma manifestação também, mesmo que seja no campo mental. Aqui no quarto chakra, coronário, cardíaco, eu amo, eu tenho o direito de existir, eu sinto, eu posso e eu amo. Olha que linda essa experiência, tá ficando cada vez mais completa e maravilhosa. Só que a pessoa que tá com o chakra cardíaco desarmonizado sente mágoa, ressentimento. Fica aquela pedra imensa no caminho, que daí quando tu vai falar com as pessoas parece que tu tá pisando em ovos. Eu sei que vocês me entendem. Quem aí tá curtindo, quem tá sentindo, tá ressoando aí com o conteúdo, me fala, quero saber, tá? Chakra laríngeo, gente, aqui na garganta, eu expresso. Vamos de novo lá na comunicação, como vocês querem expressar o que vocês buscam, o que vocês querem, tanto para si quanto para o outro. Se muitas vezes vocês nem sabem o que é isso, porque a mente está cheia de pereba, cheia de comportamento autodestrutivo e o sentimento está totalmente
desalinhado com aquilo que tu quer. Porque, na verdade, tu sente o que tu é, o que tu tá sendo naquele momento. O verdadeiro, o que realmente vai te dizer o que tu tá vibrando é o teu sentir. Tá desalinhado mental e emocional. E naturalmente o físico. Por quê? Se a gente tá ansioso, se a gente tá se sentindo mal, se a gente não consegue falar, a gente come as nossas emoções. As pessoas adquirem hábitos mais destrutivos, como bebida, cigarro, ansiedade a mil, não dorme direito, joga videogame, por aí vai. Percebem como o comportamento mental, emocional reflete no físico? E aí como é que entra o espiritual se eu disse que no espiritual tá tudo certo? A mensagem não chega, tem uma névoa, tem uma sujeira ali, impedindo. Ele tá mandando a mensagem, ele não deixa de mandar mensagem. A gente tá sempre amparado pela equipe espiritual, pelo nosso eu superior. É a névoa que a gente tá permitindo entrar e sair, de acordo com a nossa vibração, que tá bagunçando essa mensagem aí. Tá? Aí o que acontece? Se a pessoa tá com o chakra laríngeo desarmonizado, fica omissa, não consegue falar os sentimentos, não consegue expressar o que sente, não consegue, ou às vezes fala demais, fala muito alto, se entrega em coisas que não precisava. A gente sempre vai ter a desarmonia tanto para um polo positivo quanto para negativo. Não sei se poderia usar positivo e negativo aqui, mas sempre vai ter a desarmonia, caso a gente não trabalhe isso, tá? Agora vamos subir aqui para o nosso chakra frontal, que é a nossa visão além do óbvio, a visão além do que os olhos físicos veem. Se este chakra está desarmonizado, o nosso campo mental reflete diretamente. Ou é uma mente muito letárgica, que é um pouco mais difícil de acontecer, pode acontecer, mas vai gerar preguiça. Não é que a mente fica letárgica, vai desenvolver um comportamento letárgico, mas pode gerar muita confusão ou excesso de pensamento, excesso de racionalidade. As coisas não ficam claras, a gente tem dificuldade de tomar decisões. Imagina, eu quero que vocês pensem e me respondam aqui. Como seria a vida de vocês se vocês tivessem mais clareza para tomar as decisões de forma mais rápida e assertiva? Vocês conseguem imaginar isso? Quanto tempo, quanta dor de cabeça ia nos poupar, porque às vezes a gente perde tanto tempo botando a atenção em coisas pequenas, aonde vai trazer sujeira e não clareza. Então, muito necessário a gente também ter a harmonia desse chakra. E por último, e não menos importante, o nosso chakra coronário, que é exatamente esse chakra que vai estar diretamente ligado com esse eu superior, com essa essência. E a energia circula, passa por todos eles. A frase de ativação do chakra coronário é eu sou. É o reconhecimento de que eu sou tudo que há. Eu existo, eu sinto, eu posso, eu amo, eu expresso, eu vejo, eu sou. A gente já veio capacitado com todos esses poderes. Quem diz que a gente não tem essa capacidade somos nós, é a nossa mente, a partir de conceitos prévios, que podem ser prévios, inclusive, de outras encarnações. Que a gente tem tanto DNA energético, espiritual, quanto DNA físico circulando no nosso corpo, dentro das nossas células. E tenham consciência de que cada célula do nosso corpo também é um portal energético, porque, como eu comentei com vocês na aula passada, todas as células têm chakras, microchakras. Então, a gente está sempre absorvendo e enviando, a gente está fazendo output e input e output, enviando e absorvendo o tempo todo. Só que só chega até nós, só entra o que tá... Lembra que eu falei que o chakra, a linguagem do chakra é a vibração?
é como se ele estivesse, como é que fala? Formatado? Me esqueci o nome, quando a gente bota uma função, é como se a função dele estivesse naquela vibração específica, porque passou tanto tempo vibrando assim que já se tornou um padrão vibratório. Então, pensa comigo, ele só vai puxar, magnetizar o que está de acordo com essa vibração. Por isso que a gente atrai o que a gente vibra. O nosso eu inferior, fractais, ele tá num lugar de totalmente desarmonia e desconexão nesse espaço. Tem níveis, tá? Mas a gente pode pensar nos chakras como se fosse esse desenho. Aqui embaixo é o eu inferior. Tá preso mais na energia forte dos chakras mais baixos, mais de sobrevivência. Quando a gente trabalha a consciência, quando a gente aprende a harmonizar, quando a gente vai se conhecendo, vai trabalhando autoconhecimento, espiritualidade e praticando, tá? Importante, só o conhecimento não vai te levar longe. A prática precisa vir para transformar em experiência real. A gente vai subindo degraus, tendo mais consciência de cada um desses poderes, até a gente chegar no nosso eu essencial, que é o nosso eu integrado, a nossa versão conectada ao nosso eu superior. Naturalmente, a gente manifesta uma realidade de acordo com a nossa essência, com a nossa autenticidade essencial. Por quê? Primeiro eu sou, lembra que vem de dentro para fora a vibração? Eu sou. Depois eu faço, porque é um resultado. E depois, por último, eu tenho, que é um resultado também. É como se fosse pecinhas de um dominó. Uma peça cai e tu vai levando para todas as outras. Com o tempo, isso vai se tornando mais fluido e natural, porque a gente vai aumentando o nível de consciência. Consciência é quando a gente não consegue agir diferente daquilo que a gente já aprendeu, é quando a gente integra a informação em todas as nossas células. O que acontece? Como tu já age naturalmente desse jeito, vai se tornando fluido e naturalmente tu vai manifestando. É uma caminhada, é uma jornada, são degraus. Mas eu sou exemplo vivo disso, gente. De verdade, eu manifestei viver numa cidade diferente. Eu moro a 800 metros da praia. Eu manifestei emagrecer 23 quilos e estou emagrecendo mais, cuidando da minha mente, não somente do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções e do meu corpo. Eu manifestei a casa própria. Eu manifestei um relacionamento que está cada vez melhor. Já era um relacionamento bom, tá ficando cada vez melhor, maravilhoso. Então, o que eu tô falando para vocês é o que eu venho aplicando na minha jornada de lapidação. Porque cada vez mais eu estou mais conectada com o meu eu superior. Eu tô mais perto do meu eu essencial. É uma jornada longa, imagino eu, porque creio que enquanto estivermos vivos a gente vai estar se lapidando. Mas quanto mais a gente demorar para caminhar em direção a isso, pior. Não vou nem dizer que pior fica, mas a gente fica se sentindo muito mal quando a gente não está em coerência com o que a nossa essência veio manifestar, buscar. Tá? Deixa eu dar uma olhada que eu acabei entrando, saindo do... Não saí do assunto, mas fui lá longe. Aí o que acontece? Tem outro passo aí, né, fractais, que tudo bem, tô fazendo as coisas para harmonizar os chakras, para tentar me manter bem, saudável, que, como eu disse, cada dia é um dia, é uma jornada, tá? O que acontece agora? Tu vai conseguir trazer a ideia ali do campo da inspiração, que é onde tu tá acessando com os teus chakras superiores, próximo ao teu campo mental, teu campo espiritual. Tu vai conseguir trazer essa informação, essa inspiração para o teu campo físico. Tu vai fazer essa comunicação ouvindo.
presenciando. Por quê? Nós somos uma consciência habitando um corpo físico. Parte do nosso trabalho aqui é aprender a observar isso. Como esse corpo físico e o entrelace dele com as emoções e com o mental se comporta. Para a gente aprender a administrar isso com cada vez mais assertividade, mais intenção e naturalmente fazer isso que eu tô falando para vocês, é manifestar a vida que a gente busca. Então, a gente passa a trazer inspiração e consegue trazer para o campo físico, ele permeia e integra as outras informações. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode olhar de um ponto de vista da realidade do eu inferior e a realidade do eu superior. Vou pegar um exemplo próprio, tá? Que daí eu sei do que eu estou falando. Minha realidade do eu inferior, não acreditava que eu conseguiria emagrecer. Já estava desistindo, porque a vida inteira eu lutei contra isso. Não me sentia bonita em roupa nenhuma, não me sentia bem pra nada, era sempre um sacrifício, assim, sair de casa, apesar de que eu nunca deixei isso me parar de uma forma tão intensa. Mas era sofrido. Não conseguia me ver, conceber uma imagem de uma pessoa mais saudável, tinha desistido já. Isso era um dos pontos, tá? Eu tava presa na dor, na autossabotagem, no medo, na trava. Eu tava presa nos chakras básicos, nos instintos de sobrevivência, porque de alguma forma, por algum motivo, a minha mente, especialmente a minha mente subconsciente, entendeu que por uma questão de sobrevivência e proteção eu precisava adquirir essa camada de gordura extra. Essa motivação varia de pessoa para pessoa. Tá? Tem pontos que são pessoais, é necessário acompanhar individualmente. De acordo com essa motivação, a minha mente me coloca num movimento automático, que toda vez que eu entro em contato com as crenças que eu tenho com relação a isso, eu vou sentir uma emoção conflitante com o que eu quero sentir. Eu quero sentir que eu sou capaz de emagrecer. Mas lá na minha mente subconsciente tem informação que eu não sou capaz, porque eu não acredito que eu sou capaz. Isso dói, isso machuca, magoa a essência. O coração sente dor, o coração passa a acreditar que ele não é capaz, porque eu mesma estou dizendo isso para mim. O que eu vibro? Incapacidade. Vem situações que eu não consigo resolver, não tenho clareza para resolver, não consigo trazer clareza na hora de me alimentar. No corpo físico, gordura. Eu sou incapaz, inclusive, de me defender de mim mesma. Deu para acompanhar? Exatamente, Márcia. A gente precisa trazer para ação. É lógico que a gente vai ter mais facilidade em alguns campos do que outros. Eu tenho muito mais facilidade no campo das ideias, no mental. Adoro ter ideias, amo. Tenho cadernos e cadernos de ideia. Agora, para trazer, eu tenho dificuldade. Mas é exatamente nessa dificuldade, nessa desarmonia, que às vezes a gente tem que trazer uma compensação. Eu sei que eu tenho mais dificuldade de movimento, então, de repente, eu movimento de outras formas. Coloco o planejamento para eu poder manifestar isso. Daí tem inúmeras ferramentas. Aí vamos pensar na realidade do eu essencial. Como que seria o eu essencial? Gente, imagina o eu essencial, o eu superior, né? Porque o eu essencial seria uma comunhão do ego curado com o eu superior. Imagina a visão dessa consciência superior olhando para essa criatura aqui, falando mal de si, dizendo que não é capaz, se sentindo de um jeito que não é, uma ilusão. O que acontece? Eu fui trabalhando o meu autoconhecimento, compreendendo a espiritualidade, compreendendo a biologia, para limpar todos esses padrões, esse nhaca que estava aqui, que tem que ser limpo ainda muito.
mas eu fui limpando esse canal. Assim, a informação chega inclusive nas minhas células. Eu reprogramo as minhas células, eu explico para elas que agora é seguro a gente emagrecer. É seguro perder peso, é seguro ser saudável. Eu troco o meu mindset para que o restante também tenha efeito. Ah, eu não consigo. Tá, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu fico procrastinando, protelando. Gente, eu sei o que é estar nesse lugar. Eu entendo vocês. Eu trago para vocês coisas que eu passo também, na maioria das vezes. Porque eu quero ajudar as pessoas também a passar por isso. A reconhecerem o potencial delas. A perceber essa versão de si tão maravilhosa que todos são. Através da conexão com o eu superior, com a fonte. Mas não só lá. Conexão consigo, que é a fonte, agindo aqui no campo físico também, na matéria. Então, é necessário que a informação integre e passe por todos os campos para que a mudança comece a acontecer de forma mais leve, mais fluida. Não estou dizendo que vocês não vão conseguir mudar se não tiver harmonizado. Mas vai ser mais sacrificante. E aí tem outra crença que a nossa sociedade tem, que tudo tem que ter um sacrifício imenso para ter um resultado. Então, até a tua autossabotagem vem da crença que tu ouviu a vida inteira aí na sociedade. Entre outras. Não é só energético, fractais. Não é só energético. Vamos acordar para a vida aqui no planeta Terra também. A gente tá aqui para fazer diferença aqui. Lá de cima a gente já tá fazendo. Então a realidade do eu essencial é fluidez, curte o processo, se diverte, aproveita, experiencia, que é o que a gente veio aqui para fazer. Com leveza. Tem desafio? Tem desafio. Mas não precisa ser sofrido. Pode ser visto de outras formas. E a gente vai desenvolvendo, a gente vai abrindo a consciência, abrindo a mente para conceber essas outras realidades. Conforme a gente vai se trabalhando, é como se fosse um teto, tá? Digamos assim, o meu pensamento, a minha mente, meu mindset é uma casinha simples de um andar, bem pequenininha. Eu começo a estudar, praticar autoconhecimento, me observar, estudar os outros também, como eu interajo com esse meio, e isso não é egoísmo. A gente é levado a achar que pensar em si, se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Não é. Eu não tenho como mudar o outro, eu tenho como mudar a mim. Então eu preciso entender como eu funciono. Comecei a olhar para tudo isso, é como se a energia já não coubesse mais naquela casinha pequenininha. Ela precisa de lugar para expandir. Expande, vira uma casa de 2 andares, mas ela só virou a casa de 2 andares porque eu trabalhei a minha mente para enxergar a possibilidade de uma casa de 2 andares. E me comuniquei com o campo emocional e com o campo físico para eles andarem juntos nessa expansão. Cada um com a sua linguagem. Tá? Aí fazendo mais um link com a respiração, lembra que eu falei que ela conduz a energia? O que acontece? Nós temos os vórtices que vão ter a interação com o campo externo, né? A respiração também. Só que essa energia dos vórtices, dos chakras, é uma energia naturalmente programada por tudo isso que eu tô falando. É mais detalhado que isso, tá? Mas aí vai mais assunto. Aqui eu vou explicar sobre isso. É a energia que está ali disponível no ambiente, no campo. Já a energia da respiração tem uma pequena diferença. Por mais que ela aconteça de forma natural, eu consigo trazer uma intenção para esse movimento. Eu consigo trazer a intenção de que energia inspirar, que energia exalar, do que trabalhar, do que soltar.
Então, a respiração é uma das formas de comunicação com o meio externo e interno. É por isso que existem exercícios, milhares de exercícios de respiração, pranayamas, às vezes a própria respiração consciente. E a respiração permeia todos os 4 campos. Ela é energia e ela é biologia. Então, ela vai tanto nas células do campo mental, quanto do campo emocional, quanto do campo físico. Então, quando a gente para respirar, a gente naturalmente se obriga a ouvir o nosso corpo, nossa mente, as nossas emoções. Pratiquem a respiração, tá? Mas enfim, eu trouxe todo esse monte de informação e eu gosto também de trazer formas de aplicar isso de forma prática, tá? Vou trazer para vocês práticas que a gente utiliza para conectar todos os nossos 4 campos. A gente precisa estar prestando atenção neles para fazer essa conexão, e naturalmente essas práticas também vão atuar nos 7 chakras, porque cada campo é correspondente a chakras específicos. Então, naturalmente, praticando a conexão com os nossos 4 campos, a gente vai estar praticando a conexão com os nossos 7 chakras e todos os outros, né? Então, como é que a gente pratica a conexão sutil, a conexão com o campo espiritual ou energético? Através de meditação, visualização, imaginação, contemplação, presença. Tudo isso te coloca em um estado de conexão com o campo energético. No campo mental, a gente, quando olha para as ideias, especialmente, praticar o desenvolvimento da ideia, racionalizar de uma forma harmônica, né? Cuidando para esse desequilíbrio não trazer uma racionalização excessiva. Planejar, pensar como é que vai trazer aquela coisa do campo das ideias para o campo da manifestação, tá? Esse é um campo onde eu admito que eu me perco ainda um pouco. Estou trabalhando isso. A gente acaba tendo que ajustar a nossa mente para conceber a nova realidade, que nem eu comentei com vocês, dei o exemplo ali da casinha, tá? Então, quando a gente trabalha também a visualização, a imaginação, a contemplação, a gente vai se dando por conta das capacidades que a gente tem. Se a gente pode imaginar, é porque já é uma realidade paralela existente. Pode ser manifesta aqui. A gente está constantemente acessando realidades paralelas através da nossa mente. Por isso que é importante cultivar uma mente mais saudável, tá? Também interessante para o campo mental trabalhar exercícios que não são tão de racionalização. São, mas não são. Por exemplo, palavras cruzadas. Sabe aquelas revistinhas que vinha cheia de exercícios assim, cruzadinha, jogo dos 7 erros, não sei mais o que. Eu adorava aquilo. Isso daí também ajuda bastante a desenvolver o campo mental e também desenvolver foco. Tem outras formas também, tá? Quando a gente vai lá para o campo emocional, a gente percebe os nossos pensamentos ou o que acontece com a gente e traz a reflexão, como que isso me faz sentir? O meu sentimento está alinhado com o que eu estou buscando verdadeiramente ou não? Tá ao contrário, eu estou buscando prosperidade, mas eu me sinto próspera? Eu estou buscando um relacionamento saudável, mas eu me sinto merecedora de um relacionamento saudável? Quando a gente ajusta a mente, a gente acaba ajustando, alinhando também com o campo emocional, tá? E isso é muito importante porque o campo emocional vai ser a nossa bomba energética vibratória. Tudo tem energia vibratória, os nossos pensamentos, falas, ações, sentimentos, mas os sentimentos vai ser a união de tudo isso e vai ser a maior bomba vibratória que vai tanto emanar quanto atrair a energia que a gente está vibrando, tá? Então, por isso que é importante sentir diferente. Mas não é simplesmente assim, decidir que vou me sentir a melhor pessoa do mundo. A gente não controla o sentir dessa forma.
E às vezes a gente fica frustrado, eu pelo menos ficava muito frustrada, que eu sei que eu tenho que me sentir diferente, eu sei que eu tenho que me sentir como uma pessoa próspera, eu sei que eu tenho que me sentir como uma pessoa saudável. Mas às vezes a pessoa nem sabe o que é sentir assim, nunca esteve nesse lugar, como é que tu quer sentir uma coisa que tu nunca acessou? Não tenta mudar o sentimento. O sentimento vem junto com o pensamento. Então é por isso que a gente tem que limpar a meleca que vem e começa aqui no campo mental. Tá? Não fica se martirizando também, se punindo porque não consegue se sentir diferente. É um processo, tá bom? E por último, no nosso campo físico, a gente pode trazer ações alinhadas com aquilo que a gente quer buscar, que é manifestar. Não consigo fazer nenhuma ação alinhada agora, estou de mãos atadas. No caso, não estou conseguindo ver possibilidades além daquilo que eu quero ver. Pratica outro tipo de ação, vai caminhar, vai correr, vai andar de bicicleta, vai organizar algum lugar que está bagunçado na tua casa. Tudo isso também é no campo físico, tá? E hoje é isso. Acho que hoje é isso. Quero lembrar todo mundo que se vocês querem ter uma noção de como que tá o campo de vocês, eu faço a leitura de campo. Entre em contato comigo, vai ser um prazer te trazer clareza, te ajudar a entender o que tá te prendendo e te afastando de manifestar as coisas que tu quer manifestar ou trazendo confusão para tua vida. Estou aqui à disposição. E a gente também tem a Escola do Ser, que é a nossa escola de, literalmente, como o nome fala, a Escola do Ser, que é exatamente para a gente se lapidar, crescer juntos. Lá eu vou compartilhando com vocês as coisas que eu acho importante nesse processo de compreensão, de autoconhecimento e espiritualidade. E é um valor bem acessível mensal, então vai ser um prazer te ter lá. Gratidão às minhas maravilhosas que estão aqui me acompanhando ao vivo. Márcia, Dê, a Gea, a Débora também entrou, gratidão. E, gente, se essa live abriu portas para vocês de alguma forma, compartilhem com outras pessoas. Vocês sabem que o conhecimento é importante que a gente compartilhe, isso é abundância. E deixem o comentário de vocês, eu quero saber qual foi o ponto alto da live para vocês. Girou alguma chavezinha? Que chavezinha foi essa? Ou o que mais ressoou com vocês? Comenta aqui embaixo que isso ajuda também as pessoas a ter interesse em assistir. A gente sabe que hoje em dia o nosso cérebro está muito viciado em dopamina barata. Então, às vezes, não é nem que a pessoa não queira, não se interesse. É que o cérebro vai naturalmente procurar algo que seja mais atrativo. Quando a gente tem comentários, tem interação, além do Instagram entregar para mais pessoas, traz também um spoiler, né? Para a pessoa ficar curiosa para assistir. Combinado? Gratidão, minhas amoras maravilhosas. E gratidão a todo mundo que for assistir a gravação também. Até a próxima.